Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos dar continuidade aos assuntos do momento que pode ter cunho profético. Vou ler uma passagem aqui que tem tudo a ver com os vídeos anteriores, com o que eu vou falar. Eu vou tentar fazer um compilado agora falando de Israel, de eleições, inclusive dos Estados Unidos, que está chegando, né, mês que vem. É importantíssimo. Mês que vem que é o ano-chave. E vou tentar falar também do projeto HARP, tá? Mas deixa eu sempre esclarecer para os meus amados irmãos. Meus amados irmãos, uma coisa que o Senhor, ele está ardendo no meu coração para falar, tá? Além das premissas, né? As premissas que vocês já sabem, mas que convém repetir, para você voltar para a simplicidade, para você confiar em Deus, ter fé, é acima de tudo, é ter fé, tá, meus irmãos? E a simplicidade de você entender a Bíblia, como ele deixou escrito. Sai fora dessas desculpas. Tem gente que é preguiçoso, fala assim, eu vou usar o Velho Testamento aqui agora, mas tem igreja que fala assim, a gente prega, a gente não considera o Velho Testamento porque a gente está na época da graça. Querido, antigamente, tá, no Velho Testamento, o adultério se caracterizava quando você visse uma mulher, flagrasse, e ela era apedrejada. Na época da graça, se eu não me engano, Jesus fala que João fala que se você pensar com outra intenção para uma mulher, você já adulterou no coração. Então, vamos, por exemplo, antigamente a pessoa tinha que matar literalmente para ser acusado de um crime. João fala na carta dele que aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, vamos parar de confundir negócio de graça, tá? Velho Testamento com o Novo Testamento, negócio de graça. Isso para mim, tá? No fundo, você tem que aprender sempre a ouvir, a enxergar as coisas além, tá? Isso aí é desculpa de gente preguiçosa que não quer ler a Bíblia, entendeu? E são nuvens, a palavra de Deus diz que são pessoas que são nuvens vazias carregadas pelo vento. O que é nuvem, né? Como a palha que o vento espalha. O que é água? É a palavra. Então, se ela tá vazia, é o quê? Ela está sem água, porque a água, que é a palavra de Deus, ela cai na terra, que nós somos feitos pelo barro, não é isso? Terra, desvio da terra, do pó da terra, e produz bons frutos, bons sementes. Olha a agricultura aí de novo aí. E o Arthur também está pedindo, corre, pode ser qualquer pastor, meus amados irmãos, você não pode ter idolatria, pastor, corre de pastor que prega medo. Uma irmã muito boa, eu admiro muito essa irmã, é do canal, tá? Do canal da igreja também. Ela me mandou um vídeo, pedindo a minha opinião sobre um vídeo de 6 minutos, de uma mulher, não sei se ela é crente, porque não me interessei a ver. A mulher botou o vídeo assim no quarto dela, com uma mochila, uma mochila assim gordinha, né? Aí a mulher tava falando, essa aqui é a minha mochila de emergência. Aí mostrou lá remédios, ela mostrou lá algumas coisas lá, gás, fósforo, botou 4 garrafas de água mineral, remédio para dor de cabeça, repelente. Essa aqui é a minha mochila de emergência, ela vai ficar aqui do lado. Eu assisti o vídeo todo, mas eu falei o seguinte para a irmã, eu fiz questão de assistir esse vídeo todo, mas eu já sabia que ela em nenhum momento, se os irmãos quiserem, bota nos comentários aí que eu mando o link desse vídeo, é 6 minutos. A mulher preparando a mochila. Eu falei assim, irmã, eu já sabia nos primeiros 5 segundos de vídeo que a mulher não ia usar o nome de Deus. Porque, querido, uma coisa que eu sempre falo, eu tô falando há muito tempo, inclusive do meu vídeo que viralizou aí, que deu quase 7 mil visualizações, que eu falo do show da Madonna, que tá chegando, a hora de juízo. Madonna fez um show aonde, irmão? No Rio de Janeiro, né? Quem é o prefeito que foi reeleito aqui sem segundo turno? O prefeito apoiado pela mídia, a mesma que apoiou Madonna. Então aguarda. O servo do Senhor, ele tem um benefício do tempo, tá, meu irmão? Porque eu ia estranhar se colocasse o outro, que ia dar jeito na cidade, tá? Mas como botou ele, é como se Deus falasse assim, então esse povo tem que começar, seja em política, seja quando ele prejudica alguém, coletivo ou individual, esse povo tem que começar a pagar pela burrice, vamos dizer assim, e pelas más escolhas, entendeu?
Porque, como eu sempre não canso de falar, o juízo ele é individual e intransferível. Você não pode colocar a culpa no governante, porque você votou nele. A gente chama de voto de confiança. Tá bom, mas então vamos voltar da mulher da mochila. A mulher da mochila. Eu falei assim, irmã, eu não vejo na Bíblia, não vejo na Bíblia Deus misturando os servos dele com os ímpios. E eu falei, quem é que está se dando bem hoje? Quem está em orgia hoje? Quem está em bebedeira? Quem está em calote? Quem está enchendo o bolso de dinheiro, seja de maneira lícita ou ilícita? Quem é que está virando as costas para Deus, irmão? Então, aparentemente, está se dando bem. Agora, quem é que está levando na cabeça? Quem é que está sendo afrontado, caçoado, censurado? São os servos ou são os ímpios? Então, você vai para Lucas 21, Deus ele fala, ele é bem claro, serão dias da vingança. De quem? E contra quem? Vocês estão me entendendo agora? Aí Deus vai pegar todos os servos do Senhor que lê Bíblia, se afastou daquilo, porque Ezequiel 9... aparecem 7 personagens ali. Aquilo é muito interessante, é um recado de Deus, claro. Muita gente não está entendendo isso aí, porque está sendo condicionado numa religiosidade e no medo. Não está me entendendo? O primeiro homem que vai é um varão de branco, com um estojo de tinta na cintura. Ele vai marcando as testas das pessoas. E o critério para ele marcar, a Ezequiel 9, está escrito... O critério para marcar a testa não é a pessoa ler Bíblia o dia todo, ficar na sinagoga o dia todo e orando o dia todo. Isso são coisas que você faz naturalmente. Você não precisa acordar 3 horas da manhã. Eu não preciso acordar 3 horas da manhã para orar a Deus, mas há 40 segundos atrás, nesse momento eu estou orando a Deus. O meu pensamento está conectado com Deus quando a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Isso é o orar sem cessar de Jesus. Tá bom? Quem tira horário para orar está fazendo coisa de maneira mecânica. Então, o critério para se marcar a testa não é orar o dia todo, não é ler o pergaminho o dia todo, a Bíblia, até porque você tem outras coisas para fazer, Eclesiastes capítulo 3. Não é ficar o dia todo dentro de uma igreja, meus amados irmãos. Mas é aquele que se separa e se aborrece do mundo. Está escrito lá. Porque não adianta você vir num culto maravilhoso de domingo, chegar em casa e ligar no Fantástico. Tu tá me entendendo? O que você foi fazer é religiosidade. Tá bom? Você querer saber, e não é só assistir o Fantástico, não. É acreditar nas coisas que o Fantástico te fala. Aí depois que esse varão de branco, Ezequiel 9, depois que esse varão de branco passa e marca a testa da pessoa, aí vem os 6 com arma de extermínio na mão, com uma ordem, 2 ordens. A primeira, mata todo mundo. Essa é a ira de Deus. Esse é o juízo, essa é a vingança. Qual é a segunda ordem? Aquele que está marcado você não toca. Não danifiqueis o azeite nem o vinho. Vocês estão me entendendo como é que está conectado? E aonde está Ezequiel, irmão? No Velho Testamento. Aonde está a história de Sansão, de Davi? No Velho Testamento. Aonde está aqui a passagem que eu vou ler em Neemias? No Velho Testamento. Então não vem com essa desculpa, meus amados irmãos. A mulher da mochila, eu fico imaginando quanto tempo essa mulher vai durar com 4 garrafas de água mineral, fósforo e um lençol. Aquilo ali, esse negócio de você correr aí, eu vejo os hebreus que saíram do Egito, que vieram 10 pragas em cima da região que eles estavam morando, que é o Egito, mas eles moravam numa cidade que não chegou praga nenhuma. Eu vejo eles saindo em alegria, em segurança, porque eles clamaram a Deus, Deus ouviu, enviou um Salvador, chamado Moisés, que é a representação de Jesus, uma das representações de Jesus Cristo no Velho Testamento, e eles saindo dali no meio de um monte de praga para comemorar a Páscoa e a festa dos tabernáculos. Eu vejo em Lucas 21, Jesus mandando você fugir para os montes, buscar as coisas que são do alto. Quem está no campo, não volte para a cidade, porque cidade, irmão, é negócio urbano, é onde está a maioria
dos ídolos estão na cidade. É ali que estão os carros, é ali que estão os shoppings, é ali que estão os filmes, ali que estão os jogos de futebol, é onde está a Marquês de Sapucaí do Carnaval, é onde tem show de Madonna, de Rock in Rio, de um monte de coisa, é ali que está a sede da Rede Globo, é a casa do Big Brother, é a zona urbana, que está a maioria dos ídolos que te afastam de Deus. É por isso que ele está falando, que você está no campo. Campo tem o quê, irmão? Tem árvores que dão fruto. Em nome de Jesus, faça substituições espirituais. Ele está falando, você está em comunhão comigo, com teus irmãos. Não volta para os ídolos, é isso que ele está falando. Mas quando é que ele fala para você guardar alimento? Irmão, me diz aonde está. Pode ser Mateus 24 ou Lucas 21. Em nome de Jesus, entenda isso de uma vez por todas. O Senhor quer falar. Tu tá me entendendo? E ele está falando para você correr para... Ele está falando que você vai sofrer? Me diz uma passagem, seja em Daniel, seja em Apocalipse, seja em Mateus 24. Me diz se esse corre, vamos dizer assim, tá relacionado a sofrimento. Então para que a gente vai ser servo do Senhor? Se a gente vai sofrer igual os ímpios? Pergunta lógica, básica, irmão. Para com esse negócio, irmão. Olha só, eu tava falando, o que eu gostei dessa eleição é que o mentiroso lá, do Pablo Marçal, perdeu. Não falou que ia ganhar no primeiro turno? Perdeu. Mas um monte de emocionado votou nele. E agora, no segundo turno, ele já falou que vai fazer o óbvio que ele tinha que fazer. Primeiro, apoiar o Nunes. Eu tô aqui fazendo campanha pro Nunes. Todo mundo sabe os defeitos do Nunes, irmão. Mas eu também falei que o Nunes, ele fez coisas, ele errou e pediu perdão, ele falou que não repetiria esses erros, mas o mundo também errou. O Bolsonaro, uma das coisas que acusaram o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não roubou. Que se roubasse, irmão, com certeza já estava espalhado aos quatro ventos, de martelar isso aí. Duas coisas que queriam pegar o Bolsonaro, sabe o quê? Importunação de baleia, aquilo é ridículo. E outra que ele supostamente falsificou o cartão de vacina, mas ele não falsificou, ele falou que ele não tomou. Ah, Ricardo, então porque ele comprou? Porque o mundo mandou comprar. Mas ele falou, toma quem quiser. Ele já sabia o que essa picada faz, meus irmãos. Tu tá me entendendo? Então tem muita gente querendo criticar um político, mas entra lá na posição dele e vai fazer coisa pior. Nós somos um monte de gente que vende voto, ainda mais ontem aí, vende voto por 100, 200, 300 reais e depois fica enchendo o saco aí falando que o candidato que entrou comprando voto, tá roubando, tá fazendo um monte de coisa errada. Nós somos um bando de ladrões querendo um Jesus Cristo no poder. Só que o meu Senhor, ele sonda corações. Ele não sonda o que você fala, não. Por isso que o governo dele é justo. Não tá me entendendo? Então, se você, você entende agora por que ele sofreu tanto naquela cruz? É para que você se arrependa. Você lembra que ele mandou João Batista, que é a representação de Elias na frente? Que a primeira coisa que sai da boca de João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, porque você for enganado por uma mente superior. Tá? Mas esses vídeos aqui são para vocês, irmão, que deram crédito, igual o rei de Nínive deu o crédito à pregação de Jonas. Então se arrepende. Não é vergonha, não. É mérito. Vocês foram enganados por uma mente superior. Em política acontece muito isso. Não tá me entendendo? Então, agora o Marçal vai fazer o que ele tinha que ter feito no começo. Apoiar o Nunes. Porque o Boulos não pode entrar. Mas a gente está falando de um país que tem 223 milhões de pessoas e o Boulos ganhou menos de 2 milhões de pessoas. Então, não vamos superpotencializar essas coisas aí, não. A cidade de São Paulo sempre foi esquerdista. Fernando Haddad foi prefeito de lá. Péssimo prefeito, por sinal. Pior prefeito da história. Mas o governo. O que interessa é o governo. A gente tem que articular para o Senado. É dali que vai sair os projetos, irmão. Não é de prefeitura, não. É do Congresso. Como eu te falei, a gente tinha 20 anos atrás, a gente só tinha dois de direita mesmo. Quem governou isso aqui sempre foi esquerda e centrão. Mas isso está mudando. E vai mudar com o Donald Trump. A coisa que eu mais gostei é que de norte a sul, a esquerda levou um pau nas eleições. Porque o povo, mal ou bem, já está acordando. Entendeu? Quando eu falo do Dória, quem é colado com ele é Felipe Sabará. Pesquisa quem é esse cara. Esse cara era coordenador do Dória. O próprio João Dória, que é um traidor. Tá? Fechou tudo em São Paulo e veio aqui, ó. Mandou todo mundo usar máscara, cerrou.
comércio de gente que precisava trabalhar para sobreviver, veio para cá, para o Copacabana Palace, sem máscara, e deixou o povo dele trancado lá. O Felipe Sabará era o coordenador dele, inclusive foi secretário dele. Está na campanha de Marçal. Eles odeiam o Bolsonaro. Quer se espelhar, se espelha em Bolsonaro. O que o Bolsonaro roubou? Nada. Tu tá me entendendo? Deixou um legado. E o Bolsonaro ganhou quase 20 milhões de reais de brasileiros, 90 milhões de brasileiros que fizeram Pix de 22 centavos, 2,20, 22 reais, deu 19 milhões de reais para ele, sem roubar. Qual é a acusação que o Bolsonaro está comprando voto de alguém, meus amados irmãos? Se Deus permitir, ele não vai usar as armas de Satanás, porque compra de voto, irmão, é crime eleitoral. Na lei dos homens e na lei de Deus. Se ele estabeleceu assim, Romanos 13, tem que se cumprir. Se você burla a lei, você não tem moral nenhuma de reclamar de nada. É isso que eu falo para vocês. É o que eu estou falando no livro de Neemias. No capítulo 6, a partir do versículo 1, eu vou ler até o 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas, que nela não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seu devido lugar. Sambalate e Gesem, né, mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam clamando me fazer algum mal. Por essa razão eu enviei a mensagem. A principal: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações, deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram esse convite 4 vezes e toda vez eu dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. E nessa missiva estava escrito: comenta-se a nação, e Gesem é testemunha, que tu, judeus, planeja uma rebelião, por isso está reconstruindo os muros. Dize também que deseja se tornar rei dele. Só até aqui, irmão. Sambalate e Tobias são 2 personagens que é a representação de Satanás, que ele envia quando você toma uma decisão mais importante. O que Neemias estava fazendo aqui? Reconstruindo o altar. Espiritualmente, pela substituição espiritual, é você voltar a si. Porque, como eu te falei, você não larga Deus de uma hora para outra, é um processo. Satanás vai minando, vai colocando mais coisas que vai fazendo você deixar as coisas de Deus, deixar Deus de lado. Aí chega uma hora que a tua vida toda está destruída, representada no templo e nas muralhas. Quem vai lá no livro de Reis, tem um rei Asa, que foi um bom rei. A primeira coisa que ele fez, ele reconstruiu as brechas e as guaritas, que sentinela, orar e vigiar. Fecha as brechas para Satanás não entrar. Aonde? Em Jerusalém, que é a sua vida. Aleluia, Senhor. Então, ele estava muito triste. O rei mandou ele lá: pode ir lá reconstruir. Pode ir lá, Neemias, vai lá reconstruir. Ele foi reconstruir. E quando você volta para Deus, volta a si, tá? E vê que Deus nunca te abandonou, é você que virou as costas para ele. E quando você começa a sentir as bênçãos dele, aparecem esses capetas aqui, Sambalate e Tobias. Mas o Neemias, ele fala assim: eu estou executando um grande projeto. Eu gosto mais da versão da Ferreira de Almeida, que fala assim: eu tenho uma grande obra para fazer. Que é a mesma coisa, estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Eu falo assim: eu não posso dar atenção para capeta que quer me parar. Meus amados irmãos, vocês têm uma grande obra para fazer. Essa obra é a obra de Deus, meus amados irmãos, que serão provados no fogo. E quando você resolve fazer a obra de Deus, aparece um monte de capeta, próximo e distante, para tentar te parar. Você me entendeu agora, Neemias, Velho Testamento? Você está me entendendo? Então eu já falei de eleição. Israel não tem muito o que fazer, porque ela é só o desenrolar de uma guerra, irmão. Começou com o Hamas, agora é o Irã. Eu já falei que o Irã, a China e a Rússia, a China entra com patrocínio secreto por enquanto, que ninguém sabe. Por que a China botou ferrolho lá? Não é só para vigiar o cidadão dele, não. É porque todos os dados da China é falso. É igual o IBGE daqui, do Lula. Eu acho que é o Márcio Pockmann. Ele maquia número. As pessoas estão se ligando em PIB.
Eu não me baseei em PIB, não, irmão. Eu me baseei na realidade dos mercados. Tá? Que mês passado o tomate estava R$10, ontem eu fui, ele comprei ele a R$2,90. Não tá me entendendo? É a realidade do mercado, é o que você está vendo. Não é PIB. Eu quero lá saber se o dólar baixou, levantou. Isso aí é bilionários que mandam na mídia, que expressam a sua preocupação, assim como pastores, tá? Que estão sendo ameaçados, porque não tem, eles acham que quilometragem bíblica, quilometragem na palavra, um dia por ser usado, que ele pode falar um monte de coisa, inclusive contra a Bíblia, e não se arrepende. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Usa arrogância na frente, não é muito diferente não, de Saul não. A palavra de Deus diz que quando Saul desobedeceu uma ordem de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e imediatamente com o espírito maligno, ele reinou mais 35 anos com esse espírito maligno. Aí você vê pastor, ora pregando, um domingo prega que Deus vai fazer milagres sobrenaturais na tua vida, outro domingo fala para você guardar alimento. Pô, cocheando entre dois pensamentos. Me lembra muito Saul. Ora abraçava Davi, ora queria tacar uma lança em Davi. Que esquizofrenia é essa, irmão? Que dupla personalidade é essa? A gente tem que ter credibilidade, meus amados irmãos. Um pastor aí que falou que o presidente da Coreia do Sul deu um recado pro Bolsonaro, e Bolsonaro, não, querido, aquilo não foi o presidente, tem matéria da Folha de São Paulo, taca na internet. Não foi o presidente, foi um pastor de lá e nem era muito conhecido. Aí todo mundo fala assim, o presidente da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela não é um país cristão, ela é um país ímpio, liberal. Eles são workaholic, eles trabalham e estudam, irmão. Por isso que eles são prósperos. Não tá me entendendo? Samsung, Hyundai, é tudo de lá. Eles são prósperos. Ao contrário da vizinha socialista, ferrolho, ditadura da Coreia do Norte. Os irmãos dele lá, que eles ficam que a divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte é um rio, e os irmãos da Coreia do Sul ficam jogando Bíblia dentro do plástico. O outro de Líbano lá, que a Bíblia é proibida na Coreia do Norte, para eles pegar escondido e ler a Bíblia escondido. Mas essa informação que o presidente da Coreia do Sul deu o conselho de Bolsonaro para fazer um jejum, que isso é mentira, meus amados irmãos. Mais uma, meus amados irmãos. Mas para quê? Para forçar o povo de Deus a ter a mesma performance religiosa dele, que foi separado para Deus, para pastorear uma igreja. E cada um tem seu ritmo. Agora você entende, irmão, porque sua vida está vazia e presa numa religiosidade e sem poder gritar, com medo do que os outros e o teu pastor vai falar. Eu não estou pregando aqui ecumenismo, eu não estou pregando aqui para você fazer as coisas. Eu estou falando que você começa dando 5 minutos de oração. É o teu investimento, tu vai botar 5 mil no TI. Mês que vem você vai ver que esses 5 mil se transformou em 5.900. E você vai dar mais. Vai chegar uma hora que você está orando 10 horas sem perceber. E com alegria. E não por imposição, é isso que eu estou falando para vocês, meus amados irmãos. Aí é um pânico. Se cria um pânico, quer chamar as pessoas por medo. Isso não dá certo. Fala as vantagens, irmão, e prega o equilíbrio. Aí fala para tirar isso, para tirar aquilo. Aí cria um grupo de anátemas. Ah, que é isso, que é a Coca-Cola? Aí fala que a Coca-Cola de trás para frente é alô diabo. A Coca-Cola é uma empresa americana, em nome de Jesus. Será que o dono falou assim, não, eu vou botar alô diabo, porque o Brasil é... O Brasil não é nem um país que consome mais Coca-Cola, é os Estados Unidos, é a China, é a Índia. Aí alô, diabo, fica essas palhaçadas. Aí falou que Hellman quer dizer homens do inferno. Hellman é o sobrenome comum alemão, como Schultz, irmão. Como é que é o nome do outro lá? De alemão, Matthaus. É um sobrenome de uma família, irmão. Não tem nada a ver com homens no inferno. Aí fica criando essas palhaçadas por medo. Criancice espiritual, querido. Sejam adultos, maduros na fé. Aqui é alimento sólido, meu camarada. Aí tá tendo eventos climáticos aí. Isso é HRP, de coisa de alta frequência. Pode-se criar uma arma do nada holográfica e mandar feixes de milhares de megahertz que pode tanto alterar o clima na região para manipular preço no mercado financeiro, como pode atingir placas tectônicas. Isso já foi comprovado. Para causar terremotos.
Foi o que aconteceu no Tahiti, 2 décadas atrás. Aquilo foi um teste do HRP. Escolher o país mais pobre, mais miserável e mais idólatra da América do Sul, tá a cara que ele tossa ali, deu um terremoto, aquilo não tem nada a ver com Deus. E quando você acha que a Bíblia fala que Satanás fará sinais e maravilhas, você está pensando que é o quê, irmão? O que é esses sinais e maravilhas aí? É só essas coisas. Aí semana passada fez um calor desgraçado. Eles estão criando aquelas torres da HRP para alterar clima. Por exemplo, se vocês quiserem causar queimada aqui, eles só aumentar o volume lá. Entendeu? Vai alterar o clima. A gente já estava sabendo que negócio de sistema de irrigação tem pro bem e tem pro mal. Tem uns aviões que passam que jogam tipo uma bomba na atmosfera, que aquilo faz uma reação química e faz chover. Sinais e maravilha pro bem, o quê? Pra agricultura. Não tá me entendendo? E tem outros que é usado pro mal. É igual a energia atômica. Quando o Nikola Tesla estava vendo o enriquecimento de urânio, é a energia mais limpa que tem, é nuclear, irmão, que ela é infinita. Ricardo, mentira, é a solar. Você já viu a quantidade de carbono, se bem que isso não tem nada a ver que a Terra aguenta, como eu te falei, mas você já viu a quantidade de poluição que se joga na atmosfera para construir aquelas placas solares, para construir aquelas pás eólicas? É a mesma coisa uma daquela ali é mais do que o meu Logan velho, 2007, até hoje, que eu estou com ele há 15 anos, até hoje. Jogando na atmosfera, indo daqui para ali. Quando esses bilionários do clima, que vai falar para você comer inseto, eles vêm de quê? De jatinho particular. Estuda sobre aviação que você vai ver. Só na decolagem, quanto o avião queima, meus amados irmãos. Quanto queima de diesel, um barco, um iate. Esses camaradas têm tudo isso. E tá falando para você aquela hipocrisia danada para você parar de consumir canudo de plástico que entra nos narizes da tartaruga. Acorda para a vida, meus amados irmãos. E vamos parar com essa hipocrisia. Gente que fica pregando Venezuela morando na Disneylândia. Gente que prega o pânico para ganhar like. Pastor querendo pregar pânico, que acha que com medo as pessoas vão chegar com medo. Aí na outro culto fala que você não pode ir para Deus com medo. Primeiro ele mete medo com notícias falsas e depois vem falar, você não tem que vir com Deus. Como, cara? O crente vai ficar confuso. E ele vai embora. A tua igreja vai ficar vazia e aquela alma vai ser cobrada de você, irmão. Acorda. A fé, a comunhão com Deus é alegria. Eu sempre vou mostrar isso, irmão. Eu me recuso a acreditar que a grande tribulação vai ser uma coisa ruim pra gente. Vai ser uma coisa muito boa, que tá na hora de acabar com essa mesmice. Tá? Eu tô há 48 anos vivendo a mesma coisa, meus amados irmãos. E os próprios crentes que falaram, e Paulo diz assim, onde está a promessa da sua vinda? Que desde quando nossos pais dormiram, tem a promessa da sua volta. Os próprios crentes iam escarnecer disso aí. Mas o porquê? Porque acreditar em profecias que aparecem no Fantástico, acreditar em Maias, em Nostradamus, e esses caras só mudando, eles vêm para confundir. Aquele planeta Nibiru, você sabe qual é a história daquele planeta Nibiru? Ele também é um teste, assim como o HRP afetou as placas tectônicas do Tahiti. Quer você acreditar ou não, meus amados irmãos? Mas tem lógica nisso aí, está registrado, tá? Aquilo ali também é um planeta que eles podem criar tudo, um planeta, um tubarão, ele pode vir um Jesus vindo do céu, uma nave espacial. Eles criam, foi um teste que eles criou ali. Então ficou um período, com aquela imagem holográfica no teste ali, que parecia o segundo sol. Entendeu? Que a própria Cássia Eller cantou, quando o segundo sol chegar. Aí foi um pânico danado. Olha aí o que vai acontecer, irmãos, a Bíblia fala que esse momento são momentos de destruição para os ímpios, meus amados. Eu não estou torcendo para a morte dos ímpios, não. Mas Deus tem que usar desse expediente, meus amados irmãos, esse expediente catastrófico para pessoas acordarem. Por que eu sempre falo que esses vídeos é para vocês acordar? Para vocês ir tirando aos poucos e praticando a oração, que é o teu investimento no céu, é o teu tesouro no céu. Por quê?
para que essa experiência não seja traumática para vocês, meus amados irmãos. A palavra de Deus diz que a gente vai entrar no céu chorando, porque ele fala que ele enxugará toda lágrima nossa. Então a gente vai entrar no céu com consciência. Mas a Bíblia fala alguma coisa dos parentes ímpios que não quiseram te ouvir? Se você vai ficar triste, talvez você esteja chorando por causa disso. Mas e daí, meus amados irmãos? Você escolheu se separar do mundo e vir para Cristo, ser uma pessoa boa, parar de mentir, parar de trair tua mulher, tratar tua mulher bem, tratar teu filho bem, tratar teus vizinhos bem. Tá? Ter seus filhos em sujeição, não na base da vara, mas na base da conversa, na base do amor. Você abandonou vícios. Você parou de sair de noite. Você parou de prejudicar os outros com mentira. Você parou de agredir fisicamente e verbalmente as pessoas. Você fez seu investimento, querido. Aí tu acha que Deus vai pegar você e vai botar no mesmo balaio? Meus amados irmãos, onde você estava durante o show da Madonna? Que esse prefeito que ganhou aí fez uma passarela só para ela não se misturar com os pobres. Você vai ver show de Maria Bethânia, flagrada, falando o homem fã da Maria Bethânia. Mas eu não gosto dessa palavra não, mas eu falo bem feito. Não gosto dessa palavra não, mas nesse caso eu falo bem feito. Chegou na Maria Bethânia, eu te amo, você é uma diva. Ela tirou a mão do cara e falou assim, ó, não encoste em mim, só me adore. É um troço aquele que não tá nem cantando lá essas coisas, cantou muito nos anos 80, tá nem essas coisas. Você achando que é um Deus? Não me toque, só me adore. Mas isso é bom para a pessoa aprender, que esses são os ídolos aí. O que está acontecendo aí? Nessas festas aí, um monte de gente admirava Justin Bieber, aí, muitas jovens aí. Eu queria Justin Bieber. Eu tive sonho, irmão. Eu tinha um sonho pessoal meu. Eu queria trabalhar na Globo, eu queria trabalhar recentemente no Google. Mas eu tô vendo, por que Deus não me realizou esse meu sonho, vamos dizer assim. Ele falou assim, você não, querido. Eu tô vendo lá na frente, e você não está enxergando ainda aonde isso vai dar. Você vai ver em Apocalipse os mercadores lamentando pelo fim da grande Babilônia. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? Que tudo isso que você acha que é conforto, que é sucesso, que envolve dinheiro, independência financeira e fama, tudo isso aí, a palavra de Deus diz que em minutos ele transforma o rico num mendigo miserável. Agora você que invejou a vida desses artistas, as mansões desses artistas, queria estar na festa desses artistas, tu vai querer estar num lago de fogo e enxofre junto com eles também? Ou vocês vão tomar vergonha na cara e vir para Cristo agora? O verdadeiro Cristo. Para você orar para ter alegria e não para ter medo, meus amados irmãos. Tu tá me entendendo como dá para falar de todos os assuntos sem coisas doidas? Porque os meus vídeos, eu falei, irmão, isso é só por incrível que pareça, isso é vídeo de manutenção. Para você estar preparado depois de Donald Trump. Ricardo, então depois de novembro? Não, depois de janeiro, vamos dizer assim. Porque ele ganha a eleição em novembro, tá? Só que ele assume, se eu não me engano, dia 20 ou 21 de janeiro de 2025. As primeiras medidas dele vai ser a transição. Mas durante o ano de 2025 você vai ver a guinada que está dando. Igual deu agora aqui, como está dando no mundo. Bukele entrou em El Salvador, Milei entrou na Argentina, entrou uma outra presidentaça lá na Itália. Entendeu? Primeira-ministra lá muito boa, de direita. É liberal, mas é de direita também, conservadora. Entendeu? Então, você está vendo uma guinada aí. Então a gente tem que ter maturidade nessas horas, irmãos. Tanto pelas coisas do mundo, quanto vindo de pastores que estão enganados. Deus abençoe a todos grandemente.